Olá, meus pequenos, olá, família. Mais um vídeo explicativo das atividades de casa para poder auxiliar vocês nesse processo. Na atividade de português, que vai ser hoje da página 43 a 45, nós temos aqui primeiro a interpretação de texto. Geralmente as atividades de português sempre começam assim, uma pequena interpretaçãozinha de texto e logo em seguida um assunto de gramática, enfim. Nós temos aqui um texto que fala sobre o mosquito da dengue e a transmissão que se dá da doença. Então, nós vamos fazer a leitura. Eu indico que após terminarmos de ler, vocês deem uma pausa, acompanhem a leitura, mas depois dê uma pausa e lê novamente para poder responder as questões, tá? Então, nós temos aqui. Saiba como é feita a transmissão da dengue. A transmissão da dengue acontece durante a picada de um mosquito Aedes aegypti, infectado com o vírus. Então, o nome do mosquito que transmite a dengue, que a gente chama de mosquito da dengue, o nome desse mosquito é Aedes aegypti. Após a picada, os sintomas não são imediatos, pois o vírus tem um tempo de incubação que dura entre 5 e 15 dias. Passado esse tempo, começam a surgir os primeiros sintomas, que podem incluir dor de cabeça, febre alta, dor no fundo dos olhos e dor no corpo. Então, a gente não é assim, o mosquito picou a gente vai ter aquele sintoma logo na hora. Não. Demora de 5 a 15 dias para que os sintomas possam aparecer. Cada pessoa que tem um organismo diferente, né? Todos nós temos organismos diferentes, então vai variar de pessoa para pessoa. Aí nós temos aqui a fotinha do mosquito Aedes aegypti, que a principal característica dele são esses pontinhos brancos, né, que tem nele. Sabe o que pode fazer para prevenir a dengue? Para se proteger da dengue, é importante apostar na prevenção, eliminando todas as fontes de água parada, de forma a prevenir a colocação de ovos e desenvolvimento de larvas. Ou seja, a melhor forma de você evitar a dengue é permitir que o mosquito se prolifere, se reproduza. E para isso, você tem que evitar que tenha água parada em casa, no quintal, principalmente. Assim, para evitar a picada no mosquito, é importante ter os seguintes cuidados. Aí nós temos: virar garrafas com boca para baixo, colocar a terra nos pratos das plantas, guardar pneus abrigados da chuva, pois são um ambiente perfeito para o desenvolvimento de mosquitos, cobrir sempre a caixa d'água, manter o quintal sem poça de água parada, cobrir as piscinas. E além disso, se tiver terrenos baldios com água parada na sua região, deve informar a prefeitura para que todas as poças com água parada possam ser eliminadas. É também recomendado usar telas de proteção em todas as janelas e portas, de forma a impedir a entrada do mosquito, sendo também indicado usar repelente diariamente. É algo que não está sendo divulgado, até porque nós estamos tendo bastante cuidado com o coronavírus, nós estamos em isolamento social, mas, segundo informaram, está tendo uma grande incidência de dengue e zika aqui pela região. Então, vale lembrar, esse texto caiu perfeitamente na situação que nós estamos vivendo agora, porque o coronavírus, nós temos que nos prevenir sim, mas aqui nós já temos doenças que são tão perigosas quanto, e a dengue, a zika, a chikungunya também estão incluídas nisso, tá? Então aqui nós temos um dicionáriozinho dizendo que incubação é o período em que uma doença não produz sintomas no corpo humano. A larva é uma das etapas do desenvolvimento de um inseto, quando ele já saiu do ovo e se alimenta sozinho, mas ainda não é um adulto. E o vírus é o ser vivo muito pequeno que só consegue se reproduzir dentro do corpo de outros seres vivos e pode transmitir doenças. Então, aqui nós temos as questões da interpretação de texto. Primeira questão: com base nas informações do texto, como a dengue é transmitida, aí vocês vão lá, vão ler e vão colocar aqui. Como é que essa doença é transmitida? Ela precisa de quê para transmitir? Na segunda questão, cite alguns sintomas da doença. E na terceira questão, vocês vão assinalar algumas maneiras de prevenir a dengue. Vocês vão marcar um X nas maneiras de se prevenir a dengue. Aí nós temos aqui: varrer bem um quintal, virar garrafas com a boca para baixo para evitar que acumulem água,
deixar um pouco de água nos pratinhos das plantas, e aí vocês vão lendo e vão respondendo, tá bom? Próxima página. Página 44, primeira questão. Nós temos aqui: complete a tabela agrupando as palavras a seguir na coluna do M ou na do N antes de consoantes. De novo, aqui para poder fixar realmente o aprendizado. M é sempre antes das consoantes P e B. N é sempre antes das outras consoantes, tá? Então, não se esqueçam. A única coisa que vocês precisam lembrar e levar para a vida toda é que antes de P e B a gente coloca M. 3 perninhas. Sabendo disso, se lembrando disso, vocês não vão se confundir nunca mais. Então, aí vocês vão pegar as palavrinhas que tem M antes de consoante, vão colocar do lado da tabelinha do M, da coluna do M. E os que tiverem N antes de consoante, vocês vão colocar na coluna do N. Agora responda. O M está sempre antes de quais consoantes? A Pro já deu a resposta. Mas aí fica mais fácil ainda para responder, né? Segunda questão. Classifique as palavras quanto ao número de sílabas. Aqui vocês vão falando as palavras, vocês não precisam separar, tá? Vocês não precisam separar as sílabas, vocês vão só classificar. Lembram das classificações? Monossílaba, que tem uma sílaba só. Dissílaba, que tem 2 sílabas. Trissílaba, que tem 3 sílabas. E polissílabas, que tem mais de 3 sílabas. Então, lembra que a gente falou também no vídeo anterior, quando nós estávamos dando justamente esse assunto, que a gente, logo na nossa fala, a gente já separa as sílabas. Na forma que nós pronunciamos as palavras, nós damos um certo espaçamento entre cada sílaba. Então, eu tenho aqui na letra A, dengue. Ó, observe, dengue. Eu separei em quantas sílabas? Aí vocês vão fazer isso com todas as palavrinhas. Caso vocês tenham dúvida, caso vocês ainda não consigam fazer assim, vocês podem fazer os tracinhos para separar as sílabas e aí do lado vocês só classificam, tá? Aí aqui nós temos um assuntinho que vocês também já deram, vocês também já sabem, já entendem, já compreendem direitinho, que é a sílaba tônica. Agora aqui, leia estas palavras da receita. A atividade pegou algumas palavrinhas que estão na receita e colocou aqui. Nós temos pudim, xícara, gelatina, lata, pacote, geladeira, calda, potinhos. E aí vocês vão colocar elas na tabelinha aqui, de acordo com a classificação. Na primeira coluna nós temos palavras de sílabas. Na coluna do meio, nós temos palavras trissílabas. E na última coluna, nós temos palavras polissílabas. Com um detalhe, ele pede, escreva as palavras do quadro acima na tabela, separando-as em sílabas. Ou seja, vocês não vão colocar a palavra inteira. A resposta que vocês vão colocar aqui na tabelinha vai ser separada, as sílabas separadas, ok? As palavras com as sílabas separadas, ok? Na letra B, nós temos aqui, dessa mesma questão, nós temos: fale cada palavra do item anterior em voz alta, em seguida, pinte a sílaba mais forte de cada uma delas. A sílaba mais forte nós sabemos que é a sílaba tônica. Ah, eu preciso pintar? Olha, para pintar é complicado, porque se pintar errado, para apagar depois fica muito ruim, fica muito complicado. Então, eu indico que vocês falem as palavras e circulem a sílaba tônica. Bora aqui, voltando. Eu tenho aqui, lembra que eu falei para vocês, para uma forma simples de vocês identificarem a sílaba tônica, é vocês chamarem o vizinho, imaginarem que o vizinho, você tem um vizinho com aquele nome, aí você vai chamar, ô seu pudim! E aí vocês veem qual é a sílaba que vocês falam com maior intensidade, que demora mais, e aí essa daí seria a sílaba tônica. Então, bora lá, ó, não se preocupe de parecer doido, não precisa gritar, mas tenta falar, ô seu pudim, ô dona xícara.
Aí vai lá chamando os vizinhos para vocês encontrarem qual é a sílaba tônica e aí vocês circulam. Evitem pintar para não pintar errado e depois ser complicado para corrigir, ok? Na próxima questão. Complete o nome das imagens com a sílaba que falta. Aí vocês vão ver as imagenzinhas que tem aqui, vão identificar e vão completar. Tá? Aqui é bem simplesinho esse dever. Prestem atenção na questão dos acentos, tá? Tem palavrinhas aqui que vocês vão completar que precisam colocar o acento. Na segunda questão, vocês vão ler as palavras da atividade 1 em voz alta. E aí vocês vão, mais uma vez, vocês vão ler em voz alta, vão chamar o vizinho e vão circular as sílabas mais fortes, as sílabas tônicas, ok? Na terceira questão, nós temos sublinhe a sílaba tônica de cada palavra. Sublinhar, não esqueçam, sublinhar é fazer um tracinho embaixo. Então, vocês vão fazer um tracinho embaixo apenas das sílabas tônicas, tá? Então, eu tenho aqui, na letra A, também. Vocês vão sublinhar a sílaba tônica. A quarta questão, leia as palavras do quadro a seguir. Vocês vão ler as palavras do quadro. E aí, na letra A, ele pede, circule a sílaba tônica de cada palavra. Muito bem. Vocês vão ler e vão circulando a sílaba tônica. Depois, vocês têm a terceira missão, da letra B, que vocês têm que escrever as palavras da tabela de acordo com a posição da sílaba tônica. Aí, vocês vão olhar. A sílaba tônica é a antepenúltima sílaba? Aí, vocês colocam. É a penúltima sílaba? Aí vocês colocam aí. É a última sílaba? E aí vocês colocam também, tá? Vocês vão observar justamente quais foram as sílabas que vocês circularam. Se foi a última sílaba, vocês colocam na coluna da última. Se foi a penúltima sílaba, ou seja, a sílaba que está logo antes da última, aí vocês colocam na penúltima. E a antepenúltima é a sílaba que fica antes da penúltima. Vocês lembram das classificações? Quando nós temos uma sílaba tônica, quando a sílaba tônica é a última da palavrinha, nós temos uma oxítona. Quando nós temos a penúltima sílaba como a sílaba tônica, nós temos uma paroxítona. E quando nós temos a antepenúltima, nós temos uma proparoxítona, não é? Aí, aqui a última questão do nosso dever de português. Leia as palavras a seguir e sublinhe as sílabas tônicas. Depois, organize as sílabas tônicas e forme com ela uma nova palavra. Aí nós temos toca, periquito, mosca. E aí vocês vão juntar, vocês vão organizar as sílabas e vão formar uma palavrinha aí muito bonitinha, ok? Então é isso, gente, dever de português explicado. Qualquer dúvida, vocês podem dizer aí que a gente vai fazer o possível e o impossível para responder e ajudar, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.